Como é muito bom nós podermos ter comunhão com o nosso Deus, saber que Ele nos ouve, que Ele nos abençoa e que Ele supre as nossas necessidades. Esse é o estudo de número 1011 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vinda a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitas vezes, para podermos receber uma bênção, nós precisamos romper barreiras que nos impedem de chegarmos na presença do Senhor. E é necessário sermos perseverantes, mas também sermos humildes. Vamos ao nosso tema. Que queres que eu te faça? O nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo 18, verso 41, a parte final que diz: que queres que eu te faça? Quantas pessoas gostariam de ouvir essa pergunta nesse momento, não é verdade? Mas Jesus fez essa pergunta ao cego Bartimeu, mas infelizmente muitos não têm a mesma atitude que Bartimeu teve, porque diante das dificuldades e dos sofrimentos da vida, as pessoas desistem, as pessoas abandonam a fé, abandonam até mesmo os seus sonhos e perdem a sua bênção. Deixam de ser abençoados por Deus. Bartimeu significa filho de Timeu e o milagre dele está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Bartimeu, ele tinha um grande problema. Vamos ver, Marcos capítulo 10, verso 46. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então, qual era o grande problema dele? Ele era cego, ele estava à margem da sociedade, ele era discriminado, ele era desprezado e para sobreviver ele pedia esmola, mas em um determinado dia ele estava na rotina dele e ele ouviu um barulho diferente. Ele era cego, mas ele não era surdo, tá bom? E esse barulho era o barulho de uma grande multidão e isso despertou curiosidade nele. Ele quis saber do que se tratava. Lucas capítulo 18, verso 36 diz: assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. Ele estava atento aos acontecimentos e ouviu a resposta que trouxe a ele muita esperança. Vamos abrir um parêntese? Será que você está atento aos acontecimentos que estamos vivendo nesses dias? A Bíblia, ela fala que nós devemos estar atento, alerta, para que quando o Senhor Jesus vier, não sejamos pegos desprevenidos. Devemos estar sempre aguardando, esperando a vinda do nosso Mestre Jesus. Lucas, no capítulo 18, verso 37, diz: e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Bartimeu, ele poderia ter ouvido falar sobre Jesus, ele poderia ter aprendido quem era Jesus, ele poderia saber sobre o que as Escrituras falavam sobre o Messias, e Bartimeu, ele estava atento. Ele, quando ouviu dizer que era Jesus que passava, ele teve esperança e ele teve fé. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 10, verso 17, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Muitas pessoas não creem, muitos não dão credibilidade à palavra do Senhor e ficam agindo como tolos
tolos, como insensatos. Eles ignoram que sem fé não podem agradar a Deus. Muitas pessoas agem diferente de Bartimeu, porque Bartimeu ouviu, ele creu e ele precisava chamar a atenção de Jesus, mas como ele era cego, ele tinha um grande impedimento, que era aquela multidão. A única coisa que ele poderia fazer, ele fez. Vamos ver o que? Lucas capítulo 18, verso 38, a parte A fala assim: então ele se pôs a clamar. Clamar é suplicar, é pedir instantemente, é rogar, é implorar. Sabe o que é? Dizer em voz alta. Ele gritou, ele bradou. Ele poderia estar gritando com todas as forças dele. Ele clamava alto. Por quê? Porque estava perto dele o único que podia fazer aquela situação ser modificada. E Bartimeu, o que ele fez? Ele clamou, ele implorou ao Senhor, ele falou com voz alta, ele reconheceu quem era Jesus diante de toda aquela multidão. Lucas capítulo 18, verso 38, a parte B, diz assim: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi era um título atribuído ao Messias, se referia à descendência do Messias que viria de Davi para Israel. Vamos ver uma profecia sobre isso em Jeremias capítulo 23, verso 5, que diz: e virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Nas escrituras existem várias profecias falando sobre o Messias ser da tribo de Judá, da descendência de Davi, e Bartimeu reconheceu, Bartimeu clamou com grande força para Jesus, pedindo a Jesus por misericórdia. Lucas capítulo 18, verso 38, a parte final diz: tem misericórdia de mim. Bartimeu falava assim: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Como se Bartimeu falasse: Jesus, filho de Davi, diminua meu sofrimento. Mas ele deveria reconhecer as escrituras, conhecer as escrituras, porque ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Davi, ele ensinou que o Senhor é misericordioso. Vamos ver no Salmo 145, verso 8 e verso 9, que diz: o Senhor é clemente e misericordioso, é paciente e transbordante de amor leal. O Senhor é bom para com todos e sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Clemente é o mesmo que bondoso, que benigno. Vamos ver outro salmo só para fortalecer a nossa fé. Salmo 86, verso 5 diz: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Realmente, uma das características do nosso Senhor é misericórdia. E Bartimeu, além de reconhecer quem era Jesus, ainda mostrou para a multidão que Jesus era o Messias e ele era misericordioso. Bartimeu, diante da barreira daquela multidão muito grande, ele agiu, ele clamou, mas também ele foi repreendido. Lucas 18, verso 39, a parte A diz: os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Ninguém sentia a dor de Bartimeu, mas ele sabia que Jesus era misericordioso. Ele sabia que Jesus sentia a miséria, sentia a dor do ser humano. E o que Bartimeu fez? Não se importou com aquela multidão. Ele não se importou com a repreensão. Ele continuou clamando. Ele não desistiu. Ele perseverou. E com mais ímpeto ainda, ele começou a clamar. Ele foi insistente. Ele não se calou. Lucas
capítulo 18, verso 39, a parte B diz assim: entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu foi perseverante em clamar. Bartimeu, ele simplesmente não desistiu. Perseverança é a qualidade de quem não desiste facilmente diante de uma dificuldade. E você? Você tem sido perseverante ou você tem desistido? Bartimeu, ele mostrou a qualidade de ser perseverante. Ele não desistiu, ele insistiu, ele reconheceu a autoridade e o poder de Jesus. E Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. Marcos capítulo 10, verso 49 diz assim: foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. E o nosso Senhor nos fala nesse momento: tenha ânimo, porque o Senhor conhece o teu nome, porque o Senhor conhece cada fio do teu cabelo. Tenha ânimo, porque o Senhor, ele é misericordioso e nós servimos justamente esse Senhor, o Senhor Jesus, que nos ensina que devemos ter ânimo. Ânimo é força, é coragem, é determinação diante de obstáculos. Devemos agir com insistência, devemos agir com perseverança, devemos continuar clamando ao Senhor. Bartimeu, quando ele soube que o mestre o chamava, o que ele fez? Ele obedeceu imediatamente. Ele se levantou imediatamente e ele tirou a capa que estava sobre ele. Marcos capítulo 10, verso 50 diz: jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. A capa, segundo os estudiosos, era um símbolo de autorização para que ele pudesse pedir esmola. E Bartimeu deixou para trás tudo aquilo que atestava a impossibilidade dele de ser alguém digno. Ele deixou para trás um passado de sofrimento, porque ele cria num novo tempo para a vida dele. Bartimeu, diante da presença de Jesus, ele ouviu as palavras mais desejáveis que está no nosso texto base, só que em Marcos capítulo 10, verso 51a, que diz: indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Jesus sabia o que Bartimeu precisava, mas Jesus, o nosso Jesus, que conhece as nossas necessidades, ele quer nos ouvir. No Salmo 139, verso 3 e verso 4 diz: discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Jesus é maravilhoso. Na pergunta de Jesus, nós podemos perceber a compaixão dele, porque mesmo sendo Deus, ele quis ouvir a Bartimeu, assim como ele quer nos ouvir. Ele quis se relacionar com Bartimeu, assim como ele quer se relacionar conosco, mas também ele pode ter testado a verdadeira prioridade de Bartimeu. Vamos ver qual era? Marcos capítulo 10, verso 51, a parte B, que fala: rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Rabone significa mestre. Ele rogou a Jesus a cura. Ele não exigiu nada, mas ele pediu, ele suplicou, ele implorou humildemente para que o Senhor fosse favorável a ele. Bartimeu, ele tinha uma necessidade. Ele apresentou essa necessidade ao Senhor e o Senhor não frustrou ele, não. Salmos 9, verso 18 diz assim: mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem será frustrada a esperança dos pobres e humildes. Em todo tempo Bartimeu agiu com humildade, ele suplicou, ele clamou ao Senhor. E Davi também nos ensina sobre isso no Salmo 10, verso 17, que diz: tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados,
Tu lhes fortalecerás o coração e atenderás ao seu clamor. Bartimeu, ele creu. Bartimeu sabia que o Senhor ouvia, que o Senhor atendia o clamor dos necessitados e ele tinha o desejo de voltar a ver. Ele humildemente reverenciou ao Senhor. Salmo 145, verso 19 diz: assim ele, o Senhor, realiza os desejos daqueles que o reverenciam. Ouve-os clamar por socorro e os salva. Bartimeu creu, ele clamou, ele perseverou e ele foi honrado pelo Senhor e foi no mesmo instante. Marcos capítulo 10, verso 52, e Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, olha o que a Bíblia fala, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Jesus, primeiramente, ele nos ensina, assim como ele disse a Bartimeu, que a salvação é o mais importante do que a cura do corpo. Bartimeu recebeu a cura, ele recebeu o milagre de voltar a ver. Imagina, ele viu a face do nosso Mestre Jesus e aí ele passou a seguir a Jesus como uma testemunha fiel. Eu vou concluir. Nós precisamos nos lembrar sempre de Bartimeu. Sabe por quê? Porque ele precisou vencer a barreira da intimidação. Aquela multidão quis intimidá-lo, falou para ele se calar e ele passou a clamar mais. Ele foi perseverante. Ele deixou para trás o passado e diante daquela pergunta maravilhosa de Jesus, ele pôde viver um novo tempo da sua vida, mas na presença do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.